Olá! A Lei do Planejamento Familiar em vigor hoje acaba de completar 25 anos. Regulamentada pela Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, o ordenamento prevê uma série de direitos e deveres acerca do tema. 25 anos depois, alguns pontos precisam ser atualizados. Por isso, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, propôs essa discussão aqui no Parlamento Paulista. Para conversarmos sobre o planejamento familiar, recebo aqui no Ideias e Debates a deputada Janaína Pascoal. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada pelo convite. Recebemos também a procuradora do Ministério Público do Paraná, doutora Rosana Beraldi Bevervanso. Desculpe, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite em nome do Ministério Público do Paraná. É um prazer estar aqui com vocês, com a deputada e com você, Melissa. Obrigada, doutora. Deputada, eu queria começar perguntando para a senhora está propondo ao Parlamento Paulista abrir a discussão para atualização da Lei do Planejamento Familiar. Quais os pontos a senhora vê necessidade de maior aprofundamento e debate? Em termos constitucionais, até que ponto a lei pode e deve interferir no planejamento das famílias? Bom, primeiramente eu queria agradecer à Rede Alesp pela oportunidade de estabelecer esse diálogo e, assim, com muita ênfase, agradecer à doutora Rosana Beraldi por ter aceito esse convite, né? Eu sou professora universitária, estou afastada por força do mandato, mas eu digo com tranquilidade que nós carecemos muito de textos jurídicos com originalidade. Infelizmente, nós padecemos do vício, né, da repetição de teses, da repetição de ideias, das citações, né, entre amigos. E quando eu li o texto da doutora Rosana sobre os direitos sexuais de pessoas com deficiência e percebi ali, né, um ponto de vista de uma originalidade, né, rara, eu pedi à Rede Alesp para achar a doutora Rosana e ela prontamente aceitou participar desse nosso diálogo. E então quero agradecer a doutora Rosana, né, que é procuradora de justiça, apesar de muito jovem, né, um cargo elevadíssimo no Ministério Público do Paraná, e com certeza essa ascensão tem a ver com a nobreza e com a originalidade de suas ideias. Eu dei aula há muito tempo de bioética na USP, tanto na graduação como na pós-graduação. Num dos módulos do curso, eu tratava da Lei de Planejamento Familiar, e sempre disse aos meus alunos que, na época em que foi promulgada, em 96, a lei foi uma conquista, porque muitos médicos eram processados por lesão corporal quando faziam a esterilização a pedido de seus pacientes, né? Então, quando vem uma lei regulamentando, trazendo critérios para que a esterilização possa ser feita, já é um avanço em termos de segurança para os profissionais, né, da área da saúde. E não deixa de ser um caminho de acesso para a população. Ocorre que a lei acabou ficando defasada e ela estabelece tantos critérios, inclusive prevê uma série de crimes com penas altíssimas, de 2 a 8 anos de reclusão, que finda inviabilizando o acesso da população a essa forma, né, de prevenção à gravidez não planejada, não desejada, e também coloca, vamos dizer assim, numa terminologia não técnica, um terror no profissional da medicina, no médico. Muitos médicos têm muito medo de fazer o procedimento, haja vista a série de critérios, né? Um tanto quanto, respeitosamente eu digo aqui, irracionais, estabelecidos pela lei. Por exemplo, a mulher ou o homem que tenha uma situação estável, né, uma pessoa casada, até em união estável, precisa da autorização formal do parceiro para poder fazer a esterilização. Então, não basta o ser humano, o indivíduo, desejar fazer, estar em todas as condições previstas na lei,
precisa da autorização formal. Se o médico faz o procedimento sem esse documento de assinatura do parceiro, pela lei, ele pode ser processado criminalmente. Então, à luz da Constituição Federal, isso não se justifica, tanto é que existem 2 ações no Supremo solicitando a declaração da inconstitucionalidade dessa parte da lei, né? Além disso, que é algo assim que fragiliza muito, prejudica muito, sobretudo as nossas mulheres, né? Uma mulher que já tenha vários filhos e que tenha passado pelo serviço de aconselhamento, já tenha sido orientada, informada, né, sobre todos os métodos de contracepção, mas que esteja convicta de que quer fazer, por exemplo, a laqueadura, mesmo na companhia do seu parceiro, essa mulher não pode fazer o procedimento durante a cesariana do último filho. Então, nós vemos situações de mulheres que já têm, por exemplo, 4 filhos, vão fazer a cesariana do 5º filho, ou parto normal do 5º filho, elas querem fazer a laqueadura, estão convictas, já passaram por serviço de orientação, a lei proíbe, a lei exige que seja um outro procedimento. Isso só cria mais um risco para essa mulher, que vai ter que se submeter a uma outra cirurgia. Além do risco, isso gera custos para o sistema de saúde, porque é um novo procedimento com novos gastos, uma outra internação. Então, não existe nenhum ponto positivo nessa exigência. Eu estive na Secretaria da Saúde para uma reunião com a equipe da saúde da mulher, estou em contato com o Ministério da Saúde também, e houve ali uma argumentação de que seria para a mulher não se arrepender, que eles fazem o parto e depois a mulher já fica no serviço de aconselhamento. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher que está grávida vai fazer o pré-natal, já pode passar por essa orientação toda durante o pré-natal, sobretudo se ela já tem 4, 5 filhos. Então, assim, é uma questão, né, de mudança de mentalidade, mas também de mudança da legislação, porque se o médico fizer o procedimento durante o parto, não havendo um risco, né, para a saúde da mãe ou do bebê, ele pode ser processado criminalmente. Não há justificativa para isso, à luz dos princípios da bioética. E tem toda uma questão que me parece precisa ser revista, no que concerne a pessoa com deficiência e também a pessoa dependente de substâncias, de drogas. Então, mas para essa parte, né, me parece muito mais legitimada a falar a nossa convidada. Então, mas eu quis fazer esse panorama geral para as pessoas entenderem, e quero aqui frisar, para não dar margem a nenhum tipo de dúvida, que nós estamos falando de esterilização voluntária, tá? A pessoa deseja ser esterilizada, depois de ser conscientizada, depois de assinar um termo de consentimento livre e informado. Ninguém aqui está falando de esterilização contra a vontade da pessoa, tá? Isso não está em pauta. Então, seria isso, renovando os agradecimentos, em especial à doutora Rosângela. Obrigada. Doutora, a deputada acabou de mencionar o artigo da senhora, que é um artigo sobre direitos sexuais e reprodutivos da pessoa com deficiência. A senhora menciona nesse artigo a Lei Brasileira da Inclusão, que contempla o planejamento familiar que a deputada está falando, mas que a política pública é inexistente. Qual é a realidade desse tema? Bem, dizendo mais uma vez da minha satisfação de estar na presença da deputada Janaína Pascoal, admiro sempre pessoas que tenham coragem de enfrentar os temas. Não há temas proibidos numa democracia, né? E como diz o nosso Procurador-Geral de Justiça, nós precisamos de profissionais com coração e coragem. Então, é nessa linha que a gente pretende sempre atuar para garantia de dignidade, de igualdade, de efetivação de direitos da pessoa com deficiência. Então, deputada Janaína, é um prazer
muito grande estar pela primeira vez na sua presença e discutindo um tema tão importante. Eu agradeço muito a referência. Bem, nós temos que ver o seguinte: a Lei Brasileira de Inclusão, ela trata, não profundamente, mas ela trata do planejamento familiar, né? Nesses 25 anos passados da Lei de Planejamento Familiar, que é uma boa lei para a época, foi um avanço, uma clareza, uma técnica, né? Ela veio antes da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Convenção, que é um consenso internacional sobre a deficiência e o trato com os direitos da deficiência, que ela é um conceito em evolução. Portanto, a deficiência é um conceito em evolução, não é algo estanque, né? Veio a Lei Brasileira de Inclusão dizendo, fazendo referência explícita à Convenção, que ganhou status constitucional, e reestruturou o regime das capacidades, porque mudou o Código Civil. Nós não temos mais pessoa absolutamente incapaz maior de idade. Então, e a questão da deficiência abandonou um critério estritamente médico para ser um conceito biopsicossocial. A inserção da pessoa num contexto para a conceituação, né? Então, mesmo uma pessoa com deficiência curatelada, e a curatela é excepcional, mesmo uma pessoa curatelada, ela é relativamente incapaz. Então, quando a lei de planejamento familiar fala que é vedada a esterilização do absolutamente incapaz, de pronto a gente percebe que a lei de planejamento familiar precisa sofrer uma alteração para estar conforme, para se harmonizar com a Lei Brasileira de Inclusão e com a Convenção, que tem status constitucional. E a gente sabe que as previsões constitucionais não têm hierarquia entre si. Também fala a Constituição na paternidade responsável. Então, temos que harmonizar todos esses conceitos constitucionais e infraconstitucionais para a atualidade, né? Então, a pessoa com deficiência, não importa qual a deficiência, a capacidade civil é presumida. A deficiência por si não induz a incapacidade civil. E mesmo que haja curatela, a incapacidade é relativa, tá? Inclusive de pessoas com dependência de álcool e drogas, que ingressam num campo de manifestação de vontade inviável, digamos assim. Chega num momento em que a manifestação de vontade é inviável. Então, se nós temos essa situação de que a deficiência não implica em incapacidade, nós temos um protagonismo da pessoa com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 6º, eu até peço licença para ler aqui para ficar bem claro. Artigo 6º, a deficiência não afeta a plena capacidade civil, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Está aqui, né? A reprodução é tanto para o aumento da prole, como para a cessação do aumento da prole, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Então, a lei de planejamento familiar, que vem tratando lá de um processo científico, envolve educação, informação, está concentrada aqui numa lei, né? Então, conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória.
como a deputada diz, ninguém está falando em esterilização compulsória. O que nós estamos querendo valorizar é a expressão de vontade da pessoa com deficiência, com transtorno. Ela tem direito à manifestação de vontade. Quando a lei de planejamento familiar fala que o planejamento familiar é direito de todo cidadão, é do cidadão com deficiência, do cidadão com transtorno, do cidadão com dependência de álcool e drogas. Então, nós temos que harmonizar essa legislação, atualizar, mas, fundamentalmente, nós temos que lutar pela, digamos assim, pela plena estruturação da política pública de planejamento familiar. Eu desconheço, pelo menos aqui no meu estado, um serviço estruturado que recepcione a pessoa com deficiência, que a entreviste, que veja qual é a sua vontade, qual é o seu contexto, e que a eduque, a informe, e inicie um planejamento por todos os métodos menos invasivos, até ir a uma esterilização, se for tecnicamente indicado. Nós buscamos, o Ministério Público do Paraná tentou provocar o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psiquiatria, mas houve perceptivelmente uma resistência em abordar o tema. Nós não podemos resistir em abordar o tema. Temos que ter a coragem de enfrentamento até para garantir o direito dessas pessoas. Né? É uma questão de dignidade. Eu paro por aqui, porque senão eu falo demais. Vou deixar vocês continuarem, tá? Deputada, a lei de planejamento familiar determina que seja oferecida no serviço público a assistência. A doutora acabou de falar sobre a questão, o recorte no ângulo do deficiente. Mas a gente sabe que, de uma maneira geral, a ideia da lei é que tem assistência de controle de concepção e contracepção, controle das DSTs, planejamento familiar e uma série de outras coisas. Mas nem sempre esses serviços são oferecidos de maneira célere. E essa morosidade, ela pode comprometer esse planejamento, esse trabalho de planejamento familiar? Então, vamos por partes. Né? Existe o serviço nos postos de saúde, de orientação, né, no que concerne aos métodos contraceptivos, a importância do uso do preservativo. Eu entendo que deveríamos focar muito mais na importância do uso do preservativo, porque hoje se fala muito de medicamentos PrEP e PEP, aí é um outro tema, daria um outro programa, né? Onde a pessoa faz sexo não seguro e aí toma esses medicamentos. Para mim, isso tem a ver com lobby de indústria farmacêutica, mas isso é parte de um outro programa, né? Não vou misturar os temas aqui. Mas existe orientação sobre o uso do DIU, sobre o uso de anticoncepcional. Também tem uma pressão que eu vejo como lobby do anticoncepcional subcutâneo, né? Porque muita gente agora construiu um discurso contra a laqueadura, contra a vasectomia, insisto, voluntárias, porque para poder vender esse anticoncepcional subcutâneo, inclusive para as populações vulneráveis, né? Mulheres drogadictas que ficam nas cracolândias. Então, assim, existe o serviço. O que ocorre é o seguinte, até por força do que está escrito na lei do planejamento familiar, que é de 1996, existe também a cultura de que, quando estamos diante de uma pessoa com deficiência, apenas uma ordem judicial pode determinar. E aí, haja vista uma certa omissão da lei no que concerne ao dependente químico, acaba se aplicando também para o dependente químico isso. Então, assim, a lei fala, se é deficiente, se tem uma deficiência, tem que ter ordem judicial. No caso do dependente químico, fala que se ele não tiver
nas plenas capacidades, ele não pode consentir. Então, fica um vácuo, de forma que o dependente químico acaba sendo tratado do mesmo modo, pelo menos aqui em São Paulo, né, daquele dispensado à pessoa que tem deficiência. E aí eu vou pedir licença para a Melissa para aproveitar para fazer uma pergunta para a doutora Rosana. Claro. O que acontece aqui em São Paulo, doutora? Depois do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a jurisprudência mudou, né? Antes era assim, está prevista a ordem judicial na lei de 96, vem aqui o familiar, diz que tem, por exemplo, uma moça que tem uma deficiência severa, mas que gosta de sair, que tem um apetite sexual exacerbado, e a família já está cuidando de 3 filhos, não pode cuidar. Antes, o judiciário fazia essa apreciação muito cautelosa e muitas vezes determinava a esterilização a pedido da família. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, esses julgados mudaram, né, bem radicalmente, considerando que essa pessoa com deficiência deve ser ouvida, deve ser consultada, que a sua vontade deve prevalecer. E eu entendo que essa nova jurisprudência tem respaldo na lei e no raciocínio que a senhora desenvolveu no início do nosso programa. Porém, doutora, quando é para fazer o procedimento, a vontade da pessoa com deficiência não vale. Então, isso está me chamando muito a atenção, né? O ordenamento jurídico tem que ter lógica, as decisões judiciais, elas também têm que ter uma lógica intrínseca. Se o Estatuto da Pessoa com Deficiência serve para não fazer a laqueadura, não fazer a vasectomia, porque a vontade dessa pessoa é imperativa, como é que esse estatuto não serve quando esta pessoa declara, diante de um psicólogo, diante de um assistente social, que ela deseja fazer o procedimento, aí não vale, né? Então, eu queria saber como é que está essa situação no Paraná, né? Eu vi que no texto da senhora, a senhora quer dar essa autonomia para a pessoa com deficiência, tanto para fazer como para não fazer. Mas eu gostaria de saber se no Paraná essa é a ideia que prepondera, porque aqui em São Paulo, doutora, não é. Eu acredito que somente eu, que não tenho poder de julgar, é que tenho levantado isso desde já das minhas aulas. Eu queria saber como é que está a situação no Paraná. Veja, que a lei de planejamento familiar, ela diz que a esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes depende da autorização judicial. Mas com essa reestruturação das incapacidades, nós não temos pessoa maior absolutamente incapaz. Não existe mais incapacidade absoluta. Por isso, esse parágrafo 6º do artigo 10º da lei está absolutamente defasado, né? Então, claro que ninguém vai esterilizar, penso eu, uma pessoa menor de 18 anos, né? De 16 anos, quero dizer, porque é absolutamente incapaz somente a pessoa abaixo de 16 anos. E ninguém vai esterilizar um adolescente, né? Penso eu. Então, há essa defasagem. Outra situação que é muito complicada e já teve jurisprudência, nós temos jurisprudência sobre isso, é que o judiciário disse, não vou autorizar porque a lei de planejamento familiar não foi regulamentada. Uhum. Então, são duas situações, né? Atualização de lei e regulamentação dela com bastante informação técnica e científica, considerando isso que a senhora disse, deputada. O direito é um sistema e nós temos que harmonizar esse sistema. Porque se a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção com status constitucional, trazem a valorização da opinião, da manifestação de vontade da pessoa com deficiência, aquele que não respeita a manifestação de vontade da pessoa com deficiência está francamente
excluindo esta pessoa. Digamos assim, é um preconceito com intenção de fazer o bem, mas é um preconceito. A manifestação de vontade dessa pessoa, que tem direito à igualdade aquelas que não têm deficiência, é uma vontade que tem valor jurídico, né? Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que encaminhar a questão, a atualização da lei, regulação completa dela e, fundamentalmente, políticas públicas bem estruturadas. Isso está nas mãos do SUS. Não existe, deputada, desconheço o serviço de planejamento familiar para pessoa com deficiência, com transtorno, com dependência. Não existe essa especialidade. Então, se nós temos que ter uma especialidade, por exemplo, na acessibilidade das arquitetônica das cidades, né? Nós temos que ter especialidade também no atendimento de saúde, né? E isso não existe. Então, são aquelas medidas compensatórias para igualar as pessoas, para que se cumpra a igualdade que nós chamamos material, né? Então, sempre vejo esses pilares como necessários, que nós façamos o enfrentamento e, principalmente, precisamos conclamar a comunidade científica a entender, a conversar conosco e perceber que o mundo mudou, o mundo jurídico mudou, o sistema é outro e que nós precisamos fazer esse enfrentamento com coragem. Sim. A senhora tocou num ponto, doutora, que eu acho que é um gancho para a minha próxima pergunta, bem interessante. No artigo da senhora, a senhora diz, abre aspas, a prática profissional nos colocou em contato com pais, professores, curadores e até médicos, indignados por não poderem pura e simplesmente optar pela esterilização do doente ou deficiente mental. Em outro trecho, a senhora diz, abre aspas, ficando para os familiares ou responsáveis a ideia de que a laqueadura os desobriga do incômodo de enfrentar a sexualidade dessas pessoas, ou seja, ao abandono em termos de saúde pública. A senhora acha que a questão do tabu em torno da sexualidade também é um fator que interfere nessa questão do planejamento familiar, especificamente com a pessoa com deficiência? Sem dúvida. É um tabu medieval. Né? É uma crença medieval. Quer dizer, a gente fala muito que o Ministério Público é onde a onça vai beber água, né? Depois que a pessoa com deficiência, especialmente mulheres, tiveram vários filhos que foram doados sem o acompanhamento do parto puerpério, o pré-natal, pessoas andarilhas e muitas situações, e que daí vem a comunidade e põe na mesa do promotor de justiça. A gente precisa esterilizar essa pessoa. Olha, ela não foi inserida em nenhum planejamento familiar. Ela não se preocupam com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Quer dizer, se ela não procriar, ela pode pegar uma doença sexual. E aí está tudo bem? Não está tudo bem. Né? O planejamento familiar tem esse componente educativo, estrutural, técnico. Né? Então, não adianta você deixar numa situação de uma procriação sucessiva, colocando mãe e bebê em risco. Não adianta você esperar acontecer todo esse caminho infeliz para chegar lá e exigir a esterilização. Não, defendo o Ministério Público a inserção em planejamento familiar. E se indicado que os outros métodos não surtiram efeitos, parte-se para
a lactadora, enfim, mas também com a educação para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Há também das famílias dizer assim, e se ela estiver esterilizada, eu estou confortável, né? Estou confortável, porque aí não procria. Mas saúde dessa pessoa. Então, o contexto é muito mais amplo do que só esterilizar, é muito mais amplo. Né? Veja que nós sabemos que tem dependentes químicos que trocam o sexo pela droga. E disso resulta uma criança. Né? Sabe-se Deus em que situação irá essa criança ser atendida, nascer. Muitas vezes, essas situações geram crianças com deficiência. Então, nós não estamos aqui falando uma eugenia de forma alguma. Nós estamos falando do direito da mãe e do bebê terem saúde e proteção. Deputada, a doutora traz aqui para a gente um tema, um assunto de extrema complexidade. A gente não é simplesmente falar de não ter o filho. A doutora faz uma observação muito importante da questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, esterilizou a pessoa com deficiência, mas e aí? Ela vai continuar sendo sujeita a ter esse problema das doenças sexualmente transmissíveis? Então, a orientação de uma maneira mais ampla tem um valor muito significativo para resolver este problema, para não judicializar este problema, até evitar a judicialização. Mas, deputada, a senhora no começo falou sobre a questão da mulher que tem que ter o aceite do homem, do companheiro, para fazer o processo de esterilização. Isso funciona só para a mulher ou para o homem também, no caso da vasectomia? Para o homem também, né? Então, assim, só para ninguém achar que é uma questão contra as mulheres, também essa autorização, né, é prevista no caso do homem. E no caso da mulher, eu acho que às vezes atrapalha mais, porque ainda tem alguns homens que acreditam que a esterilização, seja nele próprio, seja na parceira, vai ter algum impacto no desejo sexual mesmo, né? No apetite sexual. E todos os textos acadêmicos mostram que isso não acontece, né? Não acontece. Então, é também um tabu que a gente precisa desconstruir. Sou partidária da ideia de que temos que falar desses métodos para as mulheres e para os homens. Entendo que todo ser humano tem que pegar as rédeas, né, da responsabilidade do que é a vida sexual. Por isso também insisto na pauta de que é necessário trabalhar para que, no caso de adolescentes, a iniciação sexual seja o mais possivelmente vamos dizer assim, retardada, né? Deixar para um momento posterior da vida, que tem também impacto no emocional, no psicológico. A vida sexual demanda muita responsabilidade. E essa questão especificamente das pessoas usuárias de crack, ela me preocupa há muitos anos. Eu presidi o Conselho de Drogas aqui em São Paulo, na época chamava CONEM. E realmente, né, para quem é da área de saúde, sabe que o bebê gerado, né, no ventre de uma mulher dependente do crack, ele já nasce numa crise de abstinência. Né? A primeira vez que eu li sobre isso, achei até que era exagerado, mas conversando principalmente com enfermeiras, é real. O bebê já nasce com crise de abstinência, né? Porque ele foi gerado, né, ali num universo repleto de droga. Então, nós não queremos de maneira nenhuma esterilizar ninguém à força, mas não me parece correto o pensamento que aqui em São Paulo está imperando de que essas pessoas podem também ter filhos, né, ilimitadamente, e que essas pessoas não devem ser ouvidas quando elas dizem que desejam fazer esterilização. Houve um caso muito momentoso aqui, há alguns anos atrás, de uma moça, inclusive chamada Janaína, que tinha mais de 6 filhos.
Eu li matérias que diziam 6, matérias que diziam 8, eu não tenho certeza absoluta. Na época, eu li os autos do processo, tá? Mas eram mais de 100 filhos. Essa mulher procurou o serviço de saúde, recebeu toda a orientação, assinou vários termos, dizendo que queria fazer a laqueadura. Quando o juiz, a pedido do promotor, quando ele determinou a realização da laqueadura, ele determinou, na verdade, que a prefeitura, que não queria pagar o procedimento, pagasse. Então, a determinação foi para a prefeitura. Um professor de direito pegou aquela decisão. Depois também houve um carnaval, né, com todo respeito, no próprio âmbito do processo, para dizer que era uma esterilização forçada, por causa da palavra determinar. Porém, a determinação era para que a prefeitura pagasse, para que aquela mulher pudesse exercer esse direito, né? E também prevenir que outras crianças fossem geradas naquela situação. O juiz e o promotor foram alvo, inclusive, de procedimentos disciplinares, por terem garantido o planejamento familiar, né, para essa mulher, para essa família, tantas crianças já distribuídas, vamos dizer assim, entre os parentes. Então, é um tema urgente, né, que precisa ser debatido. E eu não sei, eu até gostaria de ouvir da doutora como é que é a defensoria no Paraná. Porque a defensoria aqui em São Paulo tem uma visão, eu falo isso com muito respeito, né? Tem um relacionamento muito profícuo com o defensor geral, com a defensoria que tem um posto aqui na casa. Porém, eu entendo que a defensoria foi tomada por uma ideologia que está prejudicando os cidadãos, né? Então, esse diálogo aqui, se a gente pensar em defensoria como instituição, ele é visto como um diálogo assim contra os direitos fundamentais, né? Nós não podemos, como a doutora falou no início, nem debater, né? Nem debater. Eu queria saber como é que é a postura da Defensoria Pública, doutora, diante desses temas, né? De ouvir a mulher drogadicta quando ela quer realizar esse procedimento, de dar voz para a mulher com deficiência quando ela quer fazer a laqueadura. A defensoria defende essa autonomia também quando é para realizar o procedimento ou não? Só quando é para não realizar? Bem, como eu atuo, eu podendo ser apoio, e que apoia todos os promotores do Estado. E estou em segundo grau, deputada. Eu não tenho tido contato assim, com o primeiro grau, atuação, especialmente da capital, porque a nossa Defensoria Pública não tem capilaridade que talvez vocês tenham em todos os municípios. Tá. Entende? Então, assim, é um pouco mais difícil de avaliar, que eu faça essa avaliação, mesmo por falta dessa estruturação robusta que nós precisaríamos ter. Mas, em segundo grau, não temos jurisprudência farta aqui sobre isso. Uhum. Para mim, pela experiência profissional, isso quer indicar que o tema sequer é abordado. Né? Olha, passamos por todo um processo de planejamento familiar, comprovadamente, chegamos a um momento de decidir que o mais indicado é uma esterilização. Então, talvez, deputada, a gente esteja levando a situação como sempre foi levada, com preconceito, com desconhecimento, não valorização da opinião da pessoa com deficiência ou dependente química. Eu acho que nós temos essa sombra medieval na nossa sociedade e uma falta de tratar a questão como na ciência jurídica, né? Colocar a ciência jurídica em favor dessas pessoas, colocar a ciência médica já tão evoluída
a favor dessas pessoas e nos unirmos num consenso, mas num consenso científico, técnico e responsável, inclusive chamando os outros ramos do Ministério Público, Ministério Público Federal, chamando as defensorias públicas, conclamando para um debate claro a respeito da situação. Agora, não podemos continuar fazendo de conta que não vemos, né? A sociedade na sua íntegra, não apenas setores que defendem crenças. Mas tudo bem, tem o direito das suas crenças, mas vamos primeiro para a ciência. Né? Do caso da Janaína, parece que ela pode, como se ela tivesse o direito de ter filhos, mas não pode ter o direito de não tê-los, né? Parece que, resumindo, é isso. Mas a gente tem uma outra questão que é muito, que eu acho que é importante a gente abordar nessa conversa, que é o caso das pessoas que não querem ter filhos de modo algum, e elas também têm dificuldades. Isso também estaria dentro dessa questão do planejamento familiar, né? Então, como que acontece em termos, como que a vontade dessa pessoa pode ser respeitada para que ela, de fato, não tenha os filhos? É interessante que quando eu levantei essa pauta, eu comecei a receber e-mails e eu imaginei que eu receberia e-mails desses casos que nós debatemos até esse momento. Porém, não. Eu só recebi e-mails de mulheres que não têm filhos, não querem ter e desejam fazer a laqueadura e escreveram denunciando que procuraram, né, serviços de saúde e que os médicos se negaram a fazer por exigir algo que a lei não exige, porque a lei hoje diz o seguinte: mulheres, né, pessoas maiores de 25 anos ou com 2 filhos. Esse é o primeiro critério. Tem outros, mas esse é o primeiro critério. Pessoas com mais de 25 anos ou com 2 filhos. E o que essas mulheres estão vivenciando é a exigência dos 2 requisitos, que sejam maiores de 25 anos e tenham 2 filhos. E foi interessante que a gente fez um exercício de entrar em alguns sites, né, de secretarias de saúde, municipais, estaduais, e é interessante que em alguns aparece mesmo, né, o conectivo E, quando a lei diz ou. Mas essas mulheres pleiteiam mais, né, do que a observação da legislação vigente. Elas gostariam que houvesse uma diminuição dessa idade de 25 anos. Gostariam de fazer essa esterilização, por exemplo, com 21, com 19. Tem até projetos em trâmite no Congresso Nacional, reduzindo essa idade. Eu não sei se eu votaria a favor ou votaria contra, mas eu quero ser muito honesta, né? A redução dessa idade não é uma pauta para mim, tá? Não é uma prioridade, porque eu entendo mesmo, até por isso eu sou contra diminuir a idade penal, né? Apoio muito por isso, eu sou contra reduzir, né, essa idade dos 18 anos. Eu estudei muito na área de neurociência, né? A questão da formação do cérebro. Os 25 anos, talvez legislativamente não tenham sentido, mas biologicamente esses 25 anos têm sentido, porque tem a ver com a formação do cérebro, a finalização, né, da formação do cérebro. Então, assim, não é uma prioridade para mim. Eu respeito o argumento, né, respeito o desejo, mas, assim, eu sinto mais confiança na manutenção desses 25 anos, sobretudo para quem não tem filhos, tá? Sei que muita gente vai se decepcionar com essa fala. E tem um outro ponto que pessoas também passaram a escrever, sobre os pedidos de reversão. Pessoas que se esterilizaram e depois passaram a exigir do SUS a cirurgia de reversão, né? E aí é complicado, porque o SUS, a gente tem que lembrar que todo mundo paga o SUS por meio dos impostos. Então, também, o SUS não pode estar ali, vamos dizer, à disposição, né, dos desejos do momento, entendeu? Agora eu quero esterilizar.
agora eu quero reverter, entendeu? Na reunião que eu fiz aqui com a Secretaria de Saúde Estadual, eles disseram que foram poucos os pedidos, algo em torno de 10 pedidos nos últimos anos. Mas é preciso que a pessoa também, né, ao assinar todos os termos, desejando fazer o procedimento, que ela seja orientada no sentido de que ela não vai poder reverter, né? Não pago pelo poder público. Então, assim, eu sou muito muitas vezes os deputados, para agradarem, falam muito em direitos, 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 direitos. Eu gosto muito de falar em direitos, mas eu também falo muito em deveres, né? Qualquer procedimento feito no SUS é pago por todos nós, é pago por muita gente que não tem condição, tem menos condição do que aquele que vai fazer o procedimento. Então tem que ter responsabilidade, né? São procedimentos que nem sempre podem ser revertidos, do ponto de vista da cirurgia mesmo, mas mesmo podendo, acaba sendo um pouco de folga, né? Agora eu quero, agora não quero. Então tem que ter essa orientação e a responsabilidade pessoal para não onerar toda a coletividade. É a minha visão, tá? Essa é a minha visão. A gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria colocar um assunto aqui muito rapidamente, porque eu acho que é muito importante para a gente casar aí toda finalizar essa conversa, que é o seguinte, doutora, infelizmente, muitas pessoas com casos de deficiência, principalmente que têm dificuldade de comunicação, é vítima de abuso sexual. Nesse caso, o planejamento familiar também teria como orientar. Me parece que a questão, no caso da pessoa com deficiência, é um planejamento que não cabe nem só à pessoa, é a todos, né, que estão em volta. E aí, a pergunta é, isso ajudaria, por exemplo, quem está próximo a identificar um potencial risco para essa pessoa? Sim, veja, a gente precisa sempre de muita empatia para tratar de direitos, né? Eu me coloco como se eu fosse mãe de uma menina ou de um menino com deficiência. Eu gostaria muito de ter a oferta do Estado de um planejamento familiar desde a adolescência, ou talvez desde a infância, porque o planejamento envolve educação, a educação sexual, a oferta de informação responsável. Então, eu gostaria que meu filho ou minha filha tivesse muita informação de como se defender de abusos, de como identificar quando uma pessoa quer abusar, de quando ela estaria correndo risco, de quanto ela tem direito ao exercício da sexualidade dela na época correta, ou na época devida, e como se prevenir de doenças, e como planejar a reprodução. Então, eu me coloco no lugar destas mães de pessoas com deficiência que não têm, talvez nem estas mães mesmo, tenham informação suficiente, né? E não podem dar para os seus filhos essa informação. Mães que têm que trabalhar para sustentar uma prole, mães que ainda têm, além do sustento da prole, que levar seus filhos para consulta, para terapias, que vivem uma maratona, uma jornada muito dura, que precisariam de todos esses apoios. A educação, a orientação, o amparo, né? Isto previne violência sexual. Violência sexual que pode acontecer até na escola. Violência sexual que pode acontecer dentro do hospital. Nós temos casos relatados de moças com deficiência que estavam internados e engravidaram de enfermeiros que estavam no hospital. Então, tratar este assunto é uma questão humanitária, né? Sem dúvida. Doutora, eu queria muito agradecer essa participação, deputada, também. A senhora pode fazer as suas considerações finais, assim como a doutora. Por favor, deputada.
Então, eu queria também agradecer, né, a aula que a doutora Rosana nos deu, e aproveito para tornar público aqui que faremos uma audiência pública, ainda virtual, no dia 8 de fevereiro, a partir das 10 horas, e teremos a honra de, uma vez mais, contar com a participação da doutora Rosana. Haverá um representante do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, alguns outros estudiosos que trabalham nessa área. Espero poder contar com a participação, ele já disse que sim, né? Eu quero muito poder contar do doutor Eduardo Jorge, que foi o autor da atual, né, da lei vigente de planejamento familiar, e já deixo aqui, né, noticiado que aqueles que queiram participar, ao final das falas, serão bem-vindos, a nossa audiência será pelo Zoom, podem entrar em contato aqui com o gabinete, que na véspera nós vamos enviar a chave de acesso para a nossa reunião. É muito importante esse debate, e eu quero agradecer uma vez mais a Rede Alesp pelo espaço, a doutora Rosana por nos ceder seu precioso tempo, não só hoje, mas também já está comprometida para o dia 8, que para a gente é uma honra muito grande. Muito obrigada, saúde para todos. Obrigada, deputada. Doutora, por favor, suas considerações finais. Então, mais uma vez agradecendo e dizer do prazer que tive em estar com vocês hoje aqui, muito acolhedoras, simpáticas, um debate sério, comprometido. Eu renovo a minha crença do coração e da coragem. Nós precisamos enfrentar esses temas para conferir dignidade às pessoas. Eu fico muito honrada de poder trazer esse pensamento, né, já explícito em material do Ministério Público do Paraná, e dizer que estamos sempre à disposição, podem contar conosco. Eu também quero aprender com vocês. Tá? Muito obrigada, um abraço muito afetivo, muita saúde, um abraço virtual e muita saúde para vocês. Muito obrigada, deputada, pela oportunidade, obrigada, doutora, por nos atender tão prontamente. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou de planejamento familiar com a deputada Janaína Pascoal, do PSL, e a doutora Rosana Beraldi, que é procuradora de Justiça do Ministério Público do Paraná. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!